precisa ficar olhando pra ele, eu vou ficar aqui do lado. Aí o senhor só precisa, não precisa olhar pra cá, só pode olhar pra mim também. O senhor vai estar falando comigo, não é Eu contigo. sei, eu vou conversar com você. Você me procurando e eu respondendo. A gente vai estar só, eu tô só gravando aqui, documentando tudo que o senhor tá falando. Pronto. Só uma coisa, o senhor se sente à vontade? Sim. Não tá se preocupando que a gente tá gravando isso aqui? Nada Porque disso. caso, se o senhor você se sentir desrespeitado em alguma pergunta, o senhor tenha a Nada. livre vontade de responder e não responder. Tá legal? A gente tá só registrando aqui para ficar tudo, quando a pessoa vê, não achar que a gente tá fazendo algo de errado. Isso. Legal? Peço que o senhor diga o nome do senhor. Pedro Patrício de Lima. A sua idade. 80 anos, estou dentro da casa de 80. O senhor considera essa mulher que está do seu lado como pessoa? Como assim? O senhor considera a mulher que está do seu lado como pessoa? Só para deixar registrado. Eu considero como uma esposa. Certo. Hoje em dia, qual é a religião do senhor? Minha religião é a palavra do Evangelho, trabalhando para meu Senhor, que Ele é o maior. E foi isso que Ele me colheu. Que eu fosse aquela pessoa, ouvisse o chamado dele e pregais a palavra dele. Não fazeis o meu querer, que eu poderia estar errado. E olhasse todas aquelas ovelhas, que não deixasse uma fracasso. Porque se uma fracasso, o culpado era ele. E eu respondi para ele como irmão. Essas ovelhas daqui, todas elas são fortes e ricas, mas é da palavra de Jesus e da do Divino Espírito Santo. Mas ainda tem coisas muito para frente, vou dizer todas. Mas ele diz, olha, tu diz que pegasse errado. Foi o único que eu te colhi para rever as ovelhas. Olha, zela das ovelhas, que as ovelhas é do bom pastor, e o bom pastor sou eu. Mas se uma ovelha dessa faltar, conta, tu poderás me dar. Porque todas elas, aquelas que ficar, eu poderei ajuntar, para o reino do céu levar. E tu só poderás lá chegar, no reino do céu, quando conta tu me der, de todas aquelas que faltar. Nem que seja das guerras de Satanás, tu tem que tomar, para tu no reino do céu com elas entrar, e em meus braços entregar, e eu dizer, lá está teu campo, e salvo tu já está. E aqui, em nome de Jesus, eu já agradeço, é isso que eu tinha para falar. O senhor se arrepende de ser cristão, de aceitar Jesus? Arrependo não. Perdido foi o tempo que eu não tinha ele na minha vida. Como era a sua vida sem Deus? A minha vida não era nada. Eu pensava que era muita coisa, mas o perdido era eu. Até que levei, que eu dava para dar em crente, levei o castigo. Fui puxado como quem puxa o animal pelo cabresto ou pelo beijo. Assim fui eu que fui crente em Jesus. Não fui pastor e nem pastora que fizesse eu me apaixonar pela palavra. Foi Jesus. Quando ele me chamou, quando eu voltei, que foi no sonho santo, revelador de Deus, eu olhava para um lado para o outro, caçava o caminho que ele tinha saído, mas não acertava. Mas aquela dor e aquela penalização destinada dentro de mim ficou. Aí foi quando eu aceitei Jesus e acreditei que o mundo não tinha o que dar. O poder que tinha força para se levar a vida à frente era a palavra de Jesus e mais nada. E bastava sempre eu entender que com 10 anos de idade eu fui sorteado para ser ensinado, para pegar a palavra de Deus. E corri e me escondi e não fui. Mas depois da idade, Jesus disse, agora eu lhe trago pelo braço e eu quero saber se você não vai ficar. E Deus o livre e Deus sair. Porque sou para cá e de chorar. O senhor julga alguém, acha ruim alguém que não acredita em Deus? Não fico satisfeito, mas não vou me incomodar. Porque se aquele pecado que ele está fazendo e eu for incomodar, posso até a ele, se ele não entender, orientar.
Mas se ele dizer assim, assim é, eu fico como é. Não vou teimar, porque para eu teimar, estou dividindo os pecados dele e botando uma parte em cima de mim. Se eu não tinha, daí por diante eu vou ter. Então vamos supor que o senhor encontre um ateu, uma pessoa que não acredita. É verdade. Uma pessoa que não acredita. E que ele for dizer, que se ele falar para o senhor que Jesus não, que ele não acredita em Deus, o senhor vai forçar ele, vai forçar ele a acreditar? Até 2 palavras eu posso explicar para ele. Se ele não ouvir, crença não der, eu desprezo, deixa ele caminhar no caminho que ele está. Mas o senhor sabe, vamos supor que esse ateu seja amigo do senhor vai continuar sendo amigo dele ou não? Porque ele acredita em Deus ou não acredita? Fico sendo um amigo, mas um amigo sem fé, porque ele não tem Deus. Para que junto a gente pudesse andar. Só posso andar com cuidado, porque quem é de Deus não cai. E ele anda como um amigo, mas poderá ser um amigo falso sem segurança para me dar. O senhor acredita que uma pessoa que, como eu disse, o senhor se sentir desconfortável com a pergunta, não é obrigado a responder. O senhor pode pedir para eu passar para frente. É certo. O senhor acredita que uma pessoa, porque ela é junta com alguém da sua mesma sexualidade, vamos supor, um homem que é junto com um homem, ele não entra no céu? Acredito. Pode ter salvação não. Hoje as coisas estão mudadas, mas é feita pelo homem. Mas Jesus não deixou para ser assim. Isso está escrito na Bíblia? Se está, ainda não vi ninguém falar. Que tem muitos que usam desse argumento e colocam a Bíblia como questão. O senhor acha certo colocar a Bíblia como julgamento para 2 pessoas? Diga de novo. O senhor acha certo, vamos supor, um casal de homossexuais, um casal de gays. Eu sei. O senhor acha certo julgar eles, forçar eles a serem algo usando a Bíblia como desculpa? Eu acho que eles estão fazendo uma coisa para servir a Deus, é se arrependerem e aquele uso largar. Se eles, de assim, afetar, lendo a Bíblia e dizendo que aquilo Jesus vai perdoar, estão misturados em 2 sentidos. Entre o mundo e a palavra de Deus. Deus está de costas, não está agradecendo o que eles estão fazendo. Vamos supor então que um casal de gays que lê a Bíblia, cante hinos, vive uma vida de crente. A diferença é que eles são da mesma sexualidade, são juntos. Eles entram no céu? Olha, Eles entram no mesmo lugar se que... eles fizerem as coisas do mundo e tiver um coração humilde, arrependido, para Deus, estão sabendo que estão errados por si, mas aquele coração é tremente por Deus, poderá Deus perdoar. Então o senhor acha errado eles estarem juntos porque eles são... É verdade, que estão fazendo os casos do pecado. Agora o coração, poderá que Deus, que é o sentido do seu coração, que ele faça morada, que você ama ele. Se ele amar, poderá ter um perdão. Viu? E se eles fizerem aquilo, só chamar a palavra de Deus, poderá nada Deus para eles revogar. Deixa o mundo ele levar. O senhor tem filhos? Como? O senhor tem filhos? Tem. Quantos filhos o senhor tem? O senhor sabe, doutor? Houve 8 de mim com quem foi mãe de todos. Foi normal, criei 8. Algum deles tem a mesma religião que o senhor? Seguem a mesma religião que o senhor? Deles enfrentaram assistência, mas nunca receberam a palavra da fé. Eles aceitaram a sua religião quando souberam? Primeiramente falaram, aonde a mãe foi pronta. E depois, quando Deus chamou, já era crente como eu sou. Eu fui, afastei, mas não me esqueci. Voltei de novo, pelo mesmo dor como ele me puxou. E hoje estou. A sua ex, que era a mulher de seus filhos, hoje ela não se encontra mais entre nós, não é verdade? É verdade. Mas antes dela partir, ela seguia a mesma religião que o senhor? No final dos tempos, ela chegou a ser. Mas do tempo que eu comecei, ela dizia que eu não era crente, era quente. Mas Deus é quem sabia.
E quem fez eu me debater, parar, o tempo afastado, mas o sentido não saía, foi o meu pastor. E depois chorou e se arrependeu. Me chamou de volta para lá, viu? E eu digo, não, onde eu já hoje estou, vou ficar quieto, nós estamos aqui, viu? Isso aí foi igual nos pais. O senhor, quando, como é que eu posso dizer? O senhor, quando aceitou Jesus, qual foi a coisa que o senhor mais que deixar para trás na sua vida antiga? Se agora me deixou o senhor saber responder. Tipo, de um dos seus vícios antigos, antes Sim. da vida cristã, qual foi a Ah, coisa que o senhor mais deixou para trás? o que eu deixei e abandonei, besta fui eu que usei, foi de beber e o fumar. O senhor fumava? Eu fumava e gostava, para que eu mentir. Mas aquilo era para fazer vontade do mundo. Não era de Deus, que Deus me deixou para ser isso. A gente é quem se pega nisso. E beber, eu fiz muita explosão. Mas sei que o dinheiro que eu gastei com essas coisas, se eu não tivesse gastado, não existia também não. E aquilo que eu dei a quem vivia também, para mim não fez falta não. Mas dizer que eu ganhasse o céu fumando e bebendo, errado era eu. Isso aí não ia não. O senhor já recebeu algum milagre? Já recebi muitas bênçãos de eu buscar Deus em penitência. Hoje eu não faço mais do que já fiz. Pedi hoje e amanhã ver na minha frente aquele sucedido que eu pedi para si. E dou graças a ser assim. Como fui cego, puxado pela muleta já. E busquei dentro da igreja a Jesus, que se minha vista voltasse a ser o menos parecido com o que eu tinha nascido, os outros não andavam me puxando e discutindo, viu, porque eu não andava só, estou muito satisfeito do tanto que ele me deu. Dentro de 15 dias ele me deu e eu agradeci dentro da igreja que eu trabalhava, que era lá no bairro do Depósito, dentro de Xaramubi. Quando a sua vida antes da religião cristã, qual é uma das coisas que o senhor mais se arrepende? Além da bebida, tem alguma coisa que o senhor... E do fumo, tem outra coisa que o senhor se arrepende muito de ter feito no passado? Teve coisas que eu me arrependi. O senhor tinha... Hoje o senhor está morando aqui nessa casa. Essas terras que está construindo essa casa, é sua? Foi. Mas aquilo que eu dou não é mais meu. É verdade? Estou em cima novamente, porque do jeito que eu fiz, para quem eu dei, do mesmo jeito fez comigo. Chamou, e aqui eu estou. E estou pensando de aqui ficar, daqui Deus é quem me chama. O senhor antes de morar aqui, já morou em outro lugar? Morei em diversos. Só dentro do setor daqui, da onde eu vim. Vim de Jaguaretama, que nasci e me criei para o Cosmos Pais. E do Cosmos Pais deixei a família lá e me transferi para dentro de Xaramubi. Com outra parceleira ao meu lado, que me desconchavei com a finada que era viva ainda nesse tempo. Viu? Mas tudo diz que Deus faz é bem feito. Mas foi uma dica que eu disse, que antes dos tempos se passar, que era a vida, ela me pagava uma vida por uma vergonha que ela me fez. Mas eu não fiz mal a ela, fiz mal a mim. Porque quem na minha vida eu botei, pensei de eu me crescer, eu fui me descer. Tudo quanto era meu desceu, como as águas levam, ou como o fogo destrói. Viu? Mas ainda estou vivo ainda, porque reconheci que quem tem Deus no coração tem a vida sem fim. Porque para mim eu já morri 3 vezes e nasci 4. E se me perguntar, eu digo como foi. O senhor já presenciou algum milagre? Esse é um que eu estou dizendo. Que morri 3 vezes e 4 eu nasci. Por quê? É um dos milagres que Deus foi quem me voltou. Porque morto eu já tive, que ninguém dizia que eu voltava mais. E foi quando eu trouxe o destino de aceitar Jesus, foi nesse tempo aí todinho. Já lhe julgaram, como o senhor mesmo já falou, o senhor já teve outras mulheres?
Já lhe julgaram por causa disso? Porque o senhor Já teve gente já ba- se... já Por causa teve- que o senhor é crente hoje em dia e só se juntou com outras pessoas? Já teve deles que disseram que eu trabalhava na igreja, mas não estava certo real. Porque certo real estava como um casado, porque era unido. Porque o casamento de Jesus não deixou escrito na Bíblia. Deixou o casamento ser união. Agora as bênçãos, o inimigo não andar perseguindo o casal, ele deixou para si. Na Bíblia está escrito. Mas com ela que eu vivo, ia. Mas teve um devorador, como o leão, que na véspera de ser, fuxicou nisso que nós falamos nesse tanto, no microfone, e avisou lá para a convenção que ele vinha, já marcado. Aí foi desfeito o casamento. Viu? Mas eu ainda tenho um projeto, se Deus não me chamar. Antes disso, ela é casada só civil. E eu sou descasado todo, eu nunca casei civil, viu? Nem das bênçãos com ela entrar. O senhor se arrepende de ter conhecido ela? Como? O senhor se arrepende de ter conhecido ela, de ter colocado ela na sua vida? Até agora não. De veras que passou pela minha mão para dizer assim, com interesse, houve arrependimento. Mas depois daqui de ter saído, correr atrás, eu não fui mais. Mas que nem ela, eu penso que não tem um de nós, qualquer uma coisinha que não tem um defeitozinho desse tamanho. Mas é um defeito que não arranha ninguém. Eu mesmo, mas ela leva, se entende, leva em graça. Em graça fica. Não quero outra melhor do que ela, porque o que eu preciso ela me dá em mão. Qual é o nome da senhora? Você. Francisco, Quantos Diga, anos a senhora tem, Francisco? tem 60, né? 61. Está com 61 para completar os 62. Como foi que o seu Pedro entrou na vida da senhora? Agora leve. Pode responder. Ele Como você entrou me na conhece? minha vida porque, através da minha irmã, que eu não conhecia ele, e ela foi e me indicou que ele precisava de uma caseira, né? Para tomar de conta, assumir a responsabilidade, né? E estou aqui com ele, até cuidando dele, o que eu prometi para a filha dele, Maria, e eu, enquanto eu tivesse vida e ele fosse vivo, eu ia assumir a responsabilidade. E se Deus quiser, eu levo à frente. A senhora também é da mesma religião dele? Sou. Mas a senhora é desde pequena ou entrou já adulta na religião? Não, quando eu era de outra igreja, da igreja Deus Amor, e quando eu era jovem, tinha a minha religião, fui batizada nas águas. Depois me desviei dos caminhos de Deus, né? Mas sempre eu nunca perdi as esperanças. A senhora quer dizer que então a senhora desde pequena é cristã, ou a senhora já foi católica, outra coisa? Fui católica, mas os meus pais foram crentes, né? Aí nesse tempo, aí nós era cinco pessoas lá em casa, só filhos, sabe? E comecemos, fomos para a igreja, aí a gente acompanhou a religião deles, que eles eram, né? Hoje em dia a senhora se arrepende de ter conhecido seu Pedro? Não, de jeito nenhum. Ele faz diferença na vida da senhora? Não, eu não posso dizer que ele seja ruim para mim, porque nós se Não é entendemos. isso. Eu tô perguntando se ele um dia saísse da sua vida, ele iria fazer diferença? Como você quer dizer? Falta. Ele iria fazer falta. Sim, faz sim, né?
Vocês, como já falou, pensam em se casar, pensam em Deus. oficializar a união. Graças Não, a por- Deus. Já se consideram unidos. Unido com um casamento, viu, tudinho. É. Esse não tem sido que... Porque eu saí da igreja, entreguei como é que chama? A congregação, em cima da igreja que eu trabalhava, com o pastor que eu era daqui. Mudei até da casa, que a igreja era parede minha, da minha casa para ter se levantado. Para não ouvir, não trabalhar com eles, eu me mudei para outra. Tá? Foi esse caso. E Deus me castigou. Que igreja em revelação ele me deu 2 vezes. Ele me deu Jardim das Flores, que essa daí está aí coligada ela com ela, mas o Deus de uma é da outra. Fala tudo como que seja pelas duas, não sabe? A palavra de Deus. Mas eu deixei da pastora, que além de mim, ela já era na frente de mim, viu, com ela. Eu digo, então assim, vamos levar. E nisso eu estou, e nisso eu quero ficar. Me deu Igreja da Cruz, era no Sabonete. Eu disse, em revelação, que não queria uma igreja do Sabonete ao Conjunto Esperança. Ele procurou porque eu não queria a Igreja da Cruz do Sabonete ao Conjunto Esperança. E eu falei o que o Sabonete era. Eu disse que não queria porque o Sabonete era muito quente e enronhento. Ele foi, disse, respondeu para mim na hora. Olha, irmão, todo fogo da lenha a água apaga, e todo fogo da carne eu acabo. Mas a igreja do Sabonete, a igreja da Cruz, você não criou o Jardim das Flores, mas a igreja da Cruz, do Sabonete, você vai criar. Eu duvidei que não criava. E foi só onde eu fui, foi um tempo que ela entrou na minha vida. A igreja feita lá. Porque para Deus tem nada difícil. Quando Deus lhe quer, é porque Ele quer. Viu? E depois que eu vim embora para cá, caminhei nas igrejas, com essa daí que eu tenho lá, que a sede é no Conjunto Esperança. Todas me visitam nessa parte de coisa, tudo sabendo, viu? E não tenho vontade de sair. Tenho vontade de crescer. A irmandade da igreja, as ovelhas, que eu puder fazer, eu faço. Como ele falou, quando eu vou falar o resto. Cuide das ovelhas. Tu disse que pegasse pesado. Mas todo o peso grande para mim, ele dizendo, é maneiro e toda estrada comprida é curta. Mas cuide bem dessas ovelhas. Porque se uma me faltar, o errado é você que vai me dar. Então, onde eu falei, repito de novo. Mas não deu para isso. Essas ovelhas são fortes e ricas na palavra de Jesus e do Divino Espírito Santo. Que ele ainda disse para mim, não berre. Deixa a ovelha berrar. E se uma berrar, berre 2 vezes. É a sua palavra de pregar. Mas conta você tem que me dar. E se ele me deu, já tentei diversas vezes. Na hora que eu digo eu vou parar, a doença vem me derrubar. Na hora que eu ativo de levar a crescente, Jesus trata de me levantar. Aí o que eu posso fazer? Enquanto ele me der força e eu puder falar, é disso que eu vou contar. E até aqui que eu aqui falar. Para a gente encerrar, o que o senhor tem a dizer sobre as pessoas que julgam o senhor por ser cristão? Eu acho que quem me julga, errado não é eu. Errado é quem me julgar. Mas eu entrego para Deus e a prova e o troco é que ele pode passar. Porque doido é eu se for me debater com quem quer saber das coisas e às vezes de nada sabe falar. Fala o que vem o destino, como a palavra chama. Ao que vem o nariz dele, pode abrir a boca e falar. Porque é um pedaço de carne que ora fala bem, mas ora condena. É isso que eu digo que eu tenho para dizer, que não fizer isso aí,
que pode fazer assim, eu deixo lá ficar. Dona Francisca, o que que a senhora tem a dizer para as pessoas que julgam a senhora por ser crente? Eu digo que é as pessoas que não entendem, né? Bem, Quem não entende a palavra de Deus, aí o que vem à boca, né? quer soltar, né? Quer soltar e não é certo. Oh, Jesus. A pergunta que eu faço agora é para os dois se sentiram incomodados em algum momento para responder alguma das coisas aqui? Se eu estava alegre, mas alegre fiquei, porque contei o que senti, o que passei, que não é pecado. Pecado era se eu escondesse o passado, viu? Porque se foi de Deus, ele está sabendo. E se não foi também, ele está sabendo. Ele é quem vai me julgar. Os dois se arrependem de alguma resposta que deu aqui? Nem uma vez de mim, ela pode dizer mesmo. Não, não me arrependi. Achei muito, foi bonito, É sabe? importante. É, Você é um investigador na palavra mesmo, viu, meu filho? Viu? E essa obrigação tem que ser feita mesmo. Obrigado. E nada, meu irmão. 2 minutos. Opa, chegou a mamãe para dar a palavra dela.